O que a gente viu em IA até agora, nessa parte de busca local, são algoritmos que armazenam, né, em memória apenas uma solução candidata, né, e vão atualizando ela à medida que, de acordo com seus critérios. Né? O Hill Climbing atualiza para o melhor vizinho e o Simulated Annealing, né, o recozimento simulado, atualiza para aceita, né, um vizinho pior se com determinada probabilidade. Tá? E isso é uma coisa muito extrema, né? Armazenar só uma solução na memória. Então, agora a gente vai investigar métodos que armazenam, né, aproveitam do poder computacional disponível e podem fazer coisas em paralelo, né? E com isso ter mais de uma solução na memória, aumentando a chance de encontrar soluções boas para uma solução boa, né, para o problema. E o primeiro desses algoritmos, né, que tem mais de uma solução na memória, é a busca local em feixe, em inglês Local Beam Search. E o nome local aqui no algoritmo é importante, tá? Porque existe uma versão da busca em feixe, que é uma versão de busca em grafos, né? Um algoritmo completo. E busca local é uma versão específica da busca em feixe. E o algoritmo tem um parâmetro, né, ele é controlado por um parâmetro K, aqui, uma letra K, que determina a largura do feixe. Né? Uma metáfora para um feixe, né, de luz que se abre ou se fecha de acordo com esse parâmetro aí. Que, na verdade, é o número de soluções na memória. Ou seja, ele considera, né, ao mesmo tempo, K soluções para o problema. E como funciona? Para isso, a gente vai desenhar aqui um problema hipotético, tá, de otimização unidimensional, para exemplificar. Então, vai ter aqui o eixo indicando o objetivo, né, e o espaço de estados unidimensional aqui, estado. E aí vamos supor que a gente tem um K igual a 4 aqui para esse problema. Então, a gente vai considerar 4 soluções candidatas. Tá? Eu vou selecionar elas aqui, essas 4 aqui. E, então, como que funciona o algoritmo de Beam Search? A gente inicializa, né, os 4 aleatoriamente, então vamos supor que deu essas 4 aqui, soluções iniciais. Tá? E a gente vai avaliar, né, todas elas. Então, vamos ver o valor que elas têm aqui, supondo, né, que tenha esses valores. E para cada uma das soluções, a gente vai gerar os vizinhos delas, né? E vamos ver qual o valor que esses vizinhos têm. Tá? Então, supondo, né? Esse primeiro estado aqui tem 2 vizinhos, um para cá, um para cá. E esse primeiro vizinho tem esse valor aqui, melhora, né, um pouquinho com relação à solução anterior, e esse aqui piora um pouquinho. Tá? E a segundo candidato aqui que tinha esse valor, os 2 vizinhos dele, vamos supor, né, que os 2 melhoram o valor, né, para cá e o outro para cá. E esse terceiro aqui, os 2 pioram o valor, né? Vai ter os 2 candidatos aqui vizinhos para cá e o outro aqui. E esse último candidato, né, por sorte, né, os 2 vizinhos aqui são muito bons. Muito bons. Um vizinho é muito bom e o outro também é bom. Ok? Então, o que a gente fez? Né? A gente inicializou as soluções, os 4 candidatos aqui, e aí agora a gente vai repetir o que eu acabei de fazer, a gente vai estar em um loop. Né? Eu vou gerar os vizinhos e avaliar o valor deles, né? São esses aqui que eu estou destacando com risquinho. E então eu vou selecionar os K melhores para repetir o processo. Tá? Então, como aqui o objetivo é maximizar, né? A função a gente quer maximizar ela, eu vou selecionar os 4 melhores, os K igual a 4 melhores, no caso vão ser esse aqui, esse e esse aqui. Tá? E aí eu vou apagar todos os outros, já apaguei até o eixo aqui, né? Não precisava. Apagar todos os outros e continuar a busca a partir deles, ok?
esses 4 pontos aqui. Isso que eu fiz aqui, eu estou tirando só as rebarbas aqui desses pontos. Não seria esse algoritmo, né, o Beam Search aqui, não é só não é a mesma coisa do Hill Climbing, só que executado em paralelo, um Hill Climbing com 4 instâncias de Hill Climbing aleatórias, simultâneas, quer dizer. Pensem um pouquinho aí. Tá? Isso que eu acabei de fazer não é a mesma coisa se eu fizesse um Hill Climbing com 4 soluções aleatórias, com 4 execuções simultâneas. Pausa um pouquinho o vídeo e vamos pensar. Para responder isso, eu vou retornar aqui à situação que a gente estava, com as 4 soluções iniciais ali, aliás, com as candidatas também, né? Vou deixar as candidatas aqui. E vamos supor se fosse, né, o Hill Climbing aqui, deixa eu mudar de cor. A gente tem esses 4 aqui, né, são os estados originais do problema, cujo valor deles eu estou colorindo de preto agora. E aí a gente gerou candidatos, né? Eu vou colorir os candidatos de verde aqui, todos os candidatos de verde. E a pergunta que eu fiz é se isso que eu fiz não é a mesma coisa que executar o Hill Climbing, 4, né, execuções do Hill Climbing em paralelo. Porque o que eu fiz no Beam Search foi selecionar as 4 melhores soluções aqui para continuar, né, a partir delas. Que no caso é esse aqui, né, que corresponde a esse estado aqui embaixo, e esses 3 aqui, né, que correspondem a esses 3 aqui. E todas as outras eu ia desconsiderar. E a pergunta foi, isso aí não é a mesma coisa que o Hill Climbing faria? Que 4 execuções simultâneas do Hill Climbing faria? E a resposta é não. Por quê? Vamos supor que fosse, né, 4 execuções simultâneas do Hill Climbing. Se fossem 4 execuções simultâneas do Hill Climbing, né, então essa execução passaria para cá, ok? E essa execução aqui, eu selecionaria o melhor dentre os 2 vizinhos, né? Esse aqui está, sei lá, um milionésimo melhor do que o outro aqui. E para essa execução do Hill Climbing, eu pararia, porque nenhum dos vizinhos foi melhor. Então, eu cheguei aqui, né? Eu vou colocar com um xizinho que eu não ia continuar. E para essa execução do Hill Climbing, eu continuaria com esse ponto. Então, percebem aí que se fosse 4 Hill Climbing simultâneos, as soluções sobreviventes, né, as soluções de continuidade seriam diferentes. Então, a busca em feixe não é a mesma coisa que executar simultaneamente K instâncias do Hill Climbing. Porque os estados que seriam considerados num passo posterior da busca são diferentes. A ideia é que os K, né, os K estados aqui que eu mantenho em memória, eles são como se fossem compartilhados, né? A cada passo que eu faço a verificação aqui dos vizinhos, eu seleciono os K melhores e continuo a partir deles. É como se as K threads, né, sincronizassem ali e decidissem os K melhores valores e aí dividissem entre elas. Cada uma pega um desses valores e vamos em frente com esses valores, ok? Então, essa é a intuição aí, né, da busca em feixe e como que ela funciona, né, em um espaço de estados aí, ok? E para ficar, né, para estressar, reforçar esse ponto aqui, não é a mesma coisa que executar K vezes o Hill Climbing. Então vamos, né, descrever em alto nível aqui o algoritmo de busca local em feixe, né, em inglês Local Beam Search, então por isso que tem essas 3, o LBS aqui, né, para definir, e tem 3 parâmetros aqui, tá? K, o número de soluções que eu vou guardar em memória, N é o número de vezes que eu vou repetir o processo, e F, que é a função que eu quero otimizar. E aqui, no caso, eu vou considerar o maximização, tá? O problema, eu quero encontrar as melhores soluções.
Então, aqui, atual, tá? Essa variável atual vai ser um vetor de k posições. Tá? Então, ela é inicializada com k soluções aleatórias. Então, essa função sorteio aqui preenche, né, retorna k estados aleatórios aqui do problema. Tá? Sorteia k valores aqui. E aí agora eu vou repetir o n vezes o meu loop principal aqui. E o que consiste nesse loop principal? Eu vou ter um vetor de soluções candidatas, né, cand aqui que eu vou chamar, que vai ser, deixa eu colocar a atribuição assim, sorteio, recebe os vizinhos das soluções atuais. Então, eu tenho um vetor aqui de k posições, e aqui, né, eu vou ter um vetor com mais posições, porque uma lista, né, com mais posições, porque vai ser cada posição aqui do atual, né, vamos supor que o atual tenha 4 estados aqui, vai ter X vizinhos, né, eu não sei quantos, pode ter 2, pode ter 3, enfim, de acordo com a função de vizinhança ali do meu problema. Né, e o número de valores aqui nessa lista vai depender desse fator aí do problema. Mas enfim, então considerando aqui que eu tenho uma lista, um vetor aqui falando genericamente uma lista de candidatos aqui, eu vou atualizar, né, pegar as K soluções atuais, então meu vetor de K soluções atuais vão ser os top, né, os melhores aqui, os K melhores candidatos, de acordo com a função f aqui. Tá? E aí, quando acabar as n vezes, eu retorno atual. Retorna o atual. E é esse o algoritmo em alto nível. E o que a gente pode paralelizar aqui? Tudo, né? Essa função que gera os vizinhos e a função que passa, né, o f em cada candidato aqui e depois sorteia. Aqui vai ter um ponto de sincronização, né? Depois que eu passar os candidatos pela função de avaliação, eu vou pegar os K melhores aqui e vai ser um novo vetor de soluções. Tá? Então, uma descrição em alto nível aí do nosso algoritmo. E o que a gente tem? Ele repete, aqui tem a repetição de n vezes, mas você pode cortar antes, né, se tiver alguma das soluções aqui dentro do atual que estiver satisfazendo já algum critério que você possa definir, né, algum critério de corte. Se não, repete n vezes e retorna, na verdade, aqui, né, deixa eu corrigir isso aqui, retorna a melhor solução, né, o top 1, o melhor dentre o atual aqui, de acordo com a função. Então, você passa todos os valores de atual pelo f, avalia todos eles e retorna o melhor, né? Top 1. Retorna o melhor. Ok? Então, é isso. Sobre a busca local em Feixe.